Acontecerá aqui em Foz do Iguaçu de 12 a 14 de julho o segundo Congresso Internacional de Intermissivistas, que tem por objetivo reunir os interessados em promover debates sobre aspectos ligados ao curso intermissivo e participar de conferências. Conferências essas que vão abordar os mais variados temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Não perca esta oportunidade. Informações no CAEC ou pelo telefone código de área 45 3525 2652. Estamos nós de volta para falarmos sobre parapsiquismo com o professor João Ricardo Schneider. João, bem-vindo. Agradeço. Nós já falamos sobre fé, religião, ciência, misticismo e hoje distúrbios mentais. Sim. Como era antes de se ter um pouco de conhecimento a relação de distúrbios mentais com fenômenos parapsíquicos? Essa relação na história, por muito tempo, ela foi confusa. Hoje ela ainda não é consensual, mas antigamente na história, há séculos atrás, essa relação era muito mais confusa. Desde a antiguidade mais remota que a gente possa enxergar, era muito comum as pessoas que tinham algum tipo de distúrbio neurológico ou distúrbio psiquiátrico ou até alguns problemas psicológicos mais graves, era muito comum que essas pessoas fossem consideradas possuídas, possessas, endemoniadas, sob influência de espíritos malignos ou qualquer coisa do tipo. E isso foi muito comum ao longo da história. Era comum pessoas que tinham quadro de epilepsia, tinham quadro de esquizofrenia, serem tratadas como possessos. Então eles iam para os templos, iam ser atendidos pelos xamãs e recebiam energização e etc. Alguma coisa até melhoravam, porque o processo energético ajuda na cura. Mas se conhecia muito pouco sobre a natureza, sobre o que causava esses distúrbios. Então, por muitos séculos, até a Idade Média, a Idade Moderna, até o fim da Idade Moderna, esses fenômenos eles eram todos considerados uma coisa só. Então não havia uma distinção disso. Era tudo misturado num conceito? Tudo. Uma pessoa estava passando por algum distúrbio neurológico e diziam que ela estava possuída por um demônio e tratavam ela como tal. E dali para frente... começou a mudar. Chegou ali no começo do século XIX, era uma época, ali década de 1820, 1830, em que o magnetismo animal, também conhecido como mesmerismo, ele estava em alta. Então era muito comum você ter assim, magnetizadores, que eram pessoas que energizavam as outras. Colocavam a pessoa em repouso e jogavam energia nela para promover cura. Alguns deles começaram a perceber que a hora que você intensificava a energização, você conseguia colocar a pessoa num estado alterado de consciência, um estado alterado, que a gente conhece como transe. Na época, eles chamavam de transe hipnótico ou estado de crise, eles chamavam de estado crítico. E esse estado de transe hipnótico, nesse estado, a pessoa começava a manifestar, às vezes, ela começava a comunicar ideias que não eram dela. Então, uma parte do pessoal do magnetismo começou a perceber que aquele fenômeno estava relacionado à comunicação de uma outra consciência, que já não tinha mais corpo físico. Começou aí a se admitir o fenômeno parapsíquico, ou pelo menos se entender como tal, ou ainda não? Não, na verdade, assim, o fenômeno ele era usado desde lá da antiguidade. Que o fenômeno, sim, conceitualmente, eu digo, né? Sim. Conceitualmente. Que a diferença é que esse pessoal do magnetismo, eles já eram influenciados pela ciência, pelo iluminismo. Então, muitos deles eram pesquisadores, eram cientistas, alguns eram médicos. Então, eles já tinham um processo mais racional para enxergar o fenômeno. Mas até essa época não se tinha um estudo mais criterioso sobre distúrbios mentais. Quando que começou isso? Pelo menos do meu ponto de vista. Às vezes tem algum especialista ouvindo e ele vai acabar tendo uma opinião diferente. Mas do meu ponto de vista, começou a mudar isso quando no ano de 1841, um cirurgião inglês da cidade de Manchester, que o nome dele era James Bride, ele estava estudando o magnetismo e ele estava colocando pacientes dele em transe. E numa determinada situação, ele ao invés de colocar a mão, impor a mão na pessoa e energizar ela, ele usou um pêndulo e falou para a pessoa fixar a atenção dela no pêndulo. E essa pessoa acabou entrando em transe também.
O transe hipnótico que foi divulgado pelo cinema. Sim, exatamente. Mídia, a questão ganhou aquele modelo do pêndulo. Exato. Quem criou esse método foi o James Bride. E quando ele divulgou a pesquisa dele, ele falou, olha, eu descobri uma outra maneira de colocar as pessoas em transe. Mas ele falou assim, olha, isso não quer dizer que tudo aquilo que os magnetizadores faziam antes eles estavam sendo enganados, ou assim, eles achavam que estavam energizando, mas era indução. Ele não dizia isso, ele dizia que o transe ele pode ser promovido ou pela energização, pela magnetização, ou pela indução do pêndulo ali, concentração. Mas outros pesquisadores, outros cientistas que tinham uma visão mais materialista, eles pegaram justamente o argumento dele, a experiência dele, e começaram a falar, olha, tudo isso que o pessoal chama de magnetismo é pura bobagem. O que acontece, porque a pessoa entra em transe hipnótico, é um processo de indução. Então, aí começou-se a distinguir, a separar dois grupos. Um grupo considerava o processo puramente indutivo, e outro grupo continuou estudando o processo da energização, da magnetização. Esse grupo que estudava o processo indutivo, ele se desenvolveu, criou-se uma escola na França, principalmente para estudar isso, que era a escola de Charcot. Escreve Charcot, o nome dele. E na escola dele vieram grandes personalidades, Pierre Janet, Binet, vários outros pesquisadores que começaram a criar uma escola, que era uma escola que estudava o processo hipnótico, mas do ponto de vista fisiológico, psicofisiológico, né, do cérebro e da biologia. E entre eles começou a desenvolver essa noção de que o estado de transe e as alegadas, entre aspas, né, comunicações de consciências extrafísicas, de consciex, gente que chama de espírito ou qualquer nome, esse tipo de comunicação, elas eram fruto de um distúrbio. Eles começaram a chamar esse distúrbio de dissociação da personalidade. Que é o quê? Eles diziam que, por algum motivo específico, aquele indivíduo que entrava em transe, ele criava uma segunda personalidade. E a hora que ele começava a entrar em estado de transe, ele deixava o eu consciente dele adormecia e essa personalidade secundária se manifestava. Então se desenvolveu essa teoria, ela foi estruturada. Alguns outros pesquisadores chamaram ela para os outros nomes, teoria da prosopopese ou teoria das personalidades secundárias. E na literatura psicológica, psiquiátrica e na parapsíquica existem casos muito bem relatados de pessoas com 2, 3, 4, 5 personalidades consecutivas, mas você vê que aqueles casos ali são casos patológicos, não são casos saudáveis. Onde é que está o erro nisso tudo? O erro está que um grupo de pesquisadores que começou a estudar mais a fundo esse distúrbio da dissociação da personalidade, começou a dizer assim, todos os fenômenos parapsíquicos são casos de distúrbio, são consequências desse tipo de distúrbio. Tem inclusive... Associar e dizer que quem manifesta o fenômeno parapsíquico tem distúrbio mental. Isso. Tem inclusive médicos, psiquiatras hoje que falam assim, todo médium é epilético, é esquizofrênico, eles são bem taxativos. Uma pessoa dessa, antes de entrar na argumentação, a gente convida ela para vir aqui em Foz do Iguaçu, que nós temos aí uns 200, 300, morando aqui hoje 600, né? Mas vamos pegar assim, ela pode pegar pelo menos umas 200 pessoas aqui e estudar elas, ver se alguma delas tem esse quadro. E são pessoas que praticam, trabalham com as suas energias todo dia, que têm experiência fora do corpo, são praticantes da TENEPS. Então tem uma amostragem boa aqui. Sensitivos para eles. Sim, para a pessoa fazer pesquisa. E fazer a pesquisa. Então fica o convite para ser uma pessoa que pensa dessa maneira, que ela venha aqui pesquisar a gente, que é uma oportunidade para a gente trocar ideias. Mas esse debate ele precisa ser aprofundado, porque inclusive na ciência convencional tem muita gente pensando assim. O que acontece, primeiro de tudo, toda vez que eu vou conversar com uma pessoa sobre esse assunto, eu digo o seguinte, em ciência, a gente sabe que o mesmo efeito ele pode ser gerado por causas diferentes. Então, causas diferentes podem gerar o mesmo efeito. Então, essa garrafa aqui vai cair no chão. Ela pode cair no chão por quê?
porque a mesa balançou, pode cair porque eu bati nela, pode cair, vamos supor que aqui bata uma corrente de vento, aqui o vento pode derrubar ela. Várias causas podem causar ele, podem fazer com que a garrafa... Ocasionar esse fenômeno. Exato. E na ciência tudo é assim. A gente não pode restringir um fenômeno a uma causa única. Às vezes outras causas geram ele. Então, o estado do transe, ele pode ser gerado pela indução? Pode. Ele pode ser gerado pela magnetização? Pode. Ele pode ser gerado pela própria vontade do sensitivo? Pode. Ele pode ser gerado pela intervenção direta de uma consciência? Pode. Ele pode ser gerado por um susto, por um trauma? Pode. Ele pode ser gerado por dor física, por um acidente? Também pode. Então, a quantidade de causas que podem gerar o transe é muito grande. Então é importante que as pessoas, antes de ter um ponto de vista peremptório, taxativo, elas estudem mais o fenômeno. Porque não é uma questão tão simples assim. Não dá para conceituar e não dá para dizer que distúrbio mental engloba, não existe o parapsiquismo, o parapsíquico sofre de distúrbio mental. Não, isso aí é fato. Existem pesquisas aqui mesmo no Brasil, eu não estou lembrado o nome do pesquisador agora, mas é um rapaz paulista, que ele frequentou diversas instituições que utilizam o parapsiquismo, principalmente centros espíritas, espiritualistas, e aplicou testes psicológicos nos sensitivos, nos principais sensitivos. Assim, o resultado dele, ele refuta essa teoria. Por quê? Porque ele mostra assim que entre os sensitivos, a incidência de estados de situações de neuroses, psicoses e problemas psiquiátricos, entre eles é menor do que na média da população. É menor. Então, esse tipo de levantamento, ele já refuta a teoria. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que existem, de um lado, fenômenos parapsíquicos puros, existem, do outro lado, distúrbios mentais puros. Agora, existe uma linha no meio em que os dois se cruzam. Existem fatos, fenômenos que os dois estão juntos. Existem. Se você vai num hospital psiquiátrico, você vai encontrar lá sensitivos. E você vai encontrar, por outro lado, algumas pessoas que dizem que são sensitivos, que elas não estão batendo muito bem na cabeça. Então, realmente tem distúrbio. Tem. Mas então você tem um ponto de interseção entre eles. Uhum. Mas generalizar, dizer que tudo é distúrbio psiquiátrico, aí é até falta de honestidade intelectual. Essa teoria da dissociação da personalidade, etc., ela foi utilizada, ainda tem gente que utiliza, mas existe um problema nela. Essa questão da dissociação da personalidade, ela só explica os fenômenos de transe, que é aquele que a pessoa entra no estado de transe e recebe, entre aspas, a comunicação de um espírito, de uma consciência. Ela só explica esses casos. Agora, o caso em que a pessoa está lúcida, em vigília física, e ela ativa o chakra frontal dela, o frontochakra, e começa a ter clarividência, descreve a aura da outra pessoa, ela não está em transe. Então, essa explicação, ela não atende esse caso. E vários outros. Então, essa explicação ela é limitada. Agora, com o desenvolvimento das neurociências, surgiu uma outra teoria também para explicar isso. Qual que é a ideia dessa teoria? No início ali dos anos 2000, da década dos anos 2000, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas um pesquisador europeu chamado Olaf Blank, ele estava fazendo um estudo neurológico no paciente dele e ele estimulou eletricamente uma região do cérebro chamada giro angular. A hora que ele estimulou o giro angular, essa pessoa na hora teve a sensação de estar fora do corpo. Ela teve a sensação. E ele repetiu com essa pessoa o teste, repetiu com outras, ele começou a repetir o teste e ele começou a ver que era comum as pessoas relatarem a mesma coisa, relatarem essa sensação. Aí ele publicou um artigo dizendo a experiência fora do corpo foi desmistificada. Na verdade, ela é só uma interpretação equivocada do cérebro quando o giro angular é estimulado. Então, esse foi o argumento dele. Quais são os problemas do argumento dele? Primeiro, se você for ler o próprio artigo dele, a definição que ele dá de experiência fora do corpo é muito limitada. Ele diz que experiência fora do corpo é um conjunto de sensações que a pessoa sente que dão ela a entender que ela tá fora do corpo dela, que ela está afastada do corpo dela. Não é só isso. Apenas a sensação. Exatamente. Então, assim, a definição dele é muito pobre. Aí, por
conta, é até uma estratégia dele, porque se ele desse uma definição ampla, ele não ia conseguir encaixar todos os casos na teoria dele. Ele deu uma definição limitada e pobre, porque desse jeito ele conseguia encaixar na teoria dele. Agora, ele pode, por exemplo, pegar uns livros de projeção consciente, o livro do professor Valdo, Projeções da Consciência, pode pegar os livros do Robert Monroe, do Sylvan Muldoon, esses livros todos de relatos projetivos, até outros livros nossos, da Cilda Dries, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo. Pode pegar um livro desses e tente encaixar uma única experiência dessas na teoria do Blank. Não dá. Por quê? Porque a definição dele, ele restringiu o fenômeno para conseguir encaixar. Então, esse é o primeiro erro. Segundo erro, volta o mesmo argumento de antes. O mesmo efeito pode ser promovido por causas diferentes. Uma experiência fora do corpo, em tese, pode ser promovida por um estímulo no cérebro? Pode. Uma experiência fora do corpo pode ser promovida pela vontade? Pode. Uma experiência fora do corpo pode ser promovida por um acidente? Pode, é o que chama de EQM. Estava tendo agora, né? A Lucy falando. A gente falou sobre isso. Falando sobre EQM. Então, uma experiência extracorpórea, uma projeção consciente, ela pode ser gerada por diversas causas. Por N causas. Por N causas. Então, você falar que estimulou o cérebro e a pessoa teve uma experiência fora do corpo, isso não refuta de maneira alguma a teoria do corpo objetivo, né? Que é a teoria que nós utilizamos para explicar a experiência fora do corpo. Mas aí podem vir alguns neurocientistas e falar assim, a experiência fora do corpo, ela não o estímulo do giro angular, ele não causa uma experiência fora do corpo, ele causa uma alucinação de que a pessoa está saindo do corpo. É esse que é o argumento deles. Mas daí a analogia que a gente faz é muito simples. Por exemplo, se eu estimular o teu cérebro e você para que você tenha uma alucinação, por exemplo, de que aqui em cima da mesa tem uma maçã. Vamos supor que eu estimulo o teu cérebro e você tem uma alucinação e você, através da alucinação, você acha que tem uma maçã em cima da mesa. A pergunta é, isso é uma prova de que maçã não existe? Lógico que não. Não. Lógico que não. A gente usa o argumento com uma pergunta estúpida, mas é para mostrar que o argumento dele não é válido. Então, não é porque você teve uma alucinação que tem uma maçã em cima da mesa que maçã que vai não estar existe. ali a maçã. A maçã pode até não estar aqui, pode até ser uma alucinação, mas isso não quer dizer que maçã é fantasia, está provado que maçã não existe. Existe. Ela existe, mesmo que esse estímulo possa estar causando uma alucinação. Isso não quer dizer que a maçã não existe, que maçãs não existem, né? Então o argumento dele não é válido, não é válido para refutar a experiência fora do corpo. Então é importante que a gente continue falando sobre esse tipo de coisa, porque o que acontece? Em geral, a grande mídia, ela é muito fraquinha. É muito fraquinha. Então, quando você pega, a revista Veja uma vez fez uma reportagem contando esse caso do Olaf Blank. Aí ele fala, a experiência fora do corpo foi desmistificada. E daí conta lá como se tivesse resolvido o assunto. A partir de agora... Encerrou o assunto. Então, assim, provavelmente o repórter da Veja, ele já tem uma tendência materialista, não estudou muito o assunto e ele foi de uma desonestidade intelectual. Porque a Veja tem milhões de pessoas que leem a Veja. Então você está desinformando, está falando uma besteira para muita gente. Agora, não estou dizendo que a pessoa foi mal intencionada, porque ele acreditou que aquilo que ele está falando é verdade. Mas a nossa função é o quê? É mostrar que aquilo não tem fundamento, que o argumento não é válido, para que as pessoas possam comparar uma situação com a outra e ter a opinião delas. Além de tudo isso, a gente já convida a pessoa, se ela está em dúvida, aplique uma técnica e saia do corpo. A partir desse momento a dúvida acaba. A experiência vai dizer tudo. A experiência resolve. Por isso que é importante sempre estudo. Estudo sim. É o nosso próximo tema. Sim, próximo tema vamos falar sobre o estudo. Parapsiquismo e estudo. E parapsiquismo e sociedade atual, encerrando então essa coletânea que nós estamos falando sobre o parapsiquismo, e depois vamos entrar mais aprofundadamente dentro dos temas e dos capítulos do livro. Sim, você está preparando, né? Vamos falar dos capítulos de cada sociedade, cada civilização. Tem bastante coisa para falar. Muito bem, eu encerro aqui convidando todo mundo para participar. Todos os domingos o CAEC promove debates conscienciológicos
sobre os mais variados temas, como correlações entre o paradireito e direito, sobre pairamento na pesquisa, estilo pessoal e evolutivo, entre outros. Participe, a cada domingo tem um tema diferente que vai auxiliar o participante no exercício da argumentação racional, ampliando seu senso crítico, o que vai contribuir com as suas pesquisas. Informações no próprio CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunicons News.